Hoje eu quero trazer uma palavra muito, mas muito interessante e que também muitas vezes ela é pouco percebida na Bíblia, em uma passagem que ela é extremamente utilizada para nos trazer uma reflexão sobre a questão dos peixes que Pedro pescou quando Jesus pediu para que ele, depois de uma noite toda que ele passou no mar tentando pescar, e Pedro era um pescador profissional. Então você imagina um profissional da área que passou a noite toda tentando pescar e ele não conseguiu. E aí, quando Jesus chega para ele na parte da manhã, depois deles poderem ter levado a palavra, né? Então Pedro, aconteceu da seguinte forma: Pedro chegou de manhã, Jesus falou com Pedro: Pedro, me empresta seu barco porque eu preciso de falar com o público e se eu ficar aqui em terra, eles vão se chegar muito próximo a mim e podem até me trazer, não vão deixar eu falar. E aí Pedro pegou o barco, saiu da margem do mar e ficou um pouco mais distante. E Jesus, assim, trouxe a palavra, né? Trouxe o sermão para todos que estavam ali. Depois que Jesus acabou de falar o sermão, ele falou assim com Pedro: Pedro, vamos voltar para pescar. Pedro falou assim: Senhor, passei a noite inteira tentando pescar e não consegui. Mas sobre a sua palavra eu lançarei a rede. Então Pedro não confiou no seu conhecimento, mas na palavra que o Senhor deu a ele para lançar a rede. Que aquela rede deveria ser lançada, porque o Senhor deu a ele a palavra. Então aí já tem a primeira reflexão. Quantas vezes nós nos detemos pelo nosso conhecimento e não andamos pelo conhecimento e a ação de Deus para as nossas vidas? Quantas vezes o Senhor já falou para você: lança sua rede, e você se deteve: não é hora, não é momento, eu não vou, porque eu já estou cansado de fazer isso, já fiz isso várias vezes e não deu certo. E o Senhor está falando: lança sua rede. Bom, mas aí o ponto que eu quero me atentar não é esse, eu quero atentar outro ponto. Quando Pedro lançou a sua rede, a palavra diz em Lucas 5, no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, no versículo 6 e 7, eu vou ler para nós, diz o seguinte: e fazendo assim, lançando a rede, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. Era tão grande que as redes se rompiam, de tanto peixe que Pedro estava trazendo. Aí o 7 é que mata tudo e que olha que importante que nós temos que ter. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, ou seja, existiam pessoas próximos a ele também que não pescaram e que estavam no outro barco, que não fazia parte daquele grupo, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos. Ou seja, quem aproveitou também da pesca de Pedro estava do lado, de maneira tal que quase iam a pique. Fechamos por aqui. Pedro aceitou a palavra de Cristo, lançou a rede, pegou a quantidade imensa de peixe, só que existia um outro barco do lado que também estava vazio, e que viu tudo aquilo acontecer, e Pedro chamou a eles para eles ajudarem, e eles também tiveram seu barco cheio. Então não foi só Pedro que foi beneficiado. Quem estava do lado, ouvindo a palavra, acompanhando, num ambiente propício, recebeu a sua bênção. Meu irmão, eu arrepio na hora que eu falo, porque tem gente deixando de ir na igreja, tem gente deixando de estar em ambientes propícios, tem gente se afastando de pessoas de Deus, e deixando de receber bênção que essas pessoas também estão recebendo. Você, na sua pouca fé, Deus ele releva ela, independente se você acreditar nele ou não. Ele é tão maior e tão grande, tão soberano, que ele não está preocupado com as suas oferendas, inclusive com a sua pouca fé. O que ele está preocupado é com a sua permanência e consistência. Aqueles homens não saíram dali. Eles viram aquilo acontecer e falaram assim: rapaz, olha só o que está acontecendo. Eles vão pescar? Eu quero saber o que é isso. E foram. E juntos, eles foram convidados a estar. Eles podiam negar também: não vou não quero participar disso. Não, mas eles foram convidados por Pedro a ajudá-los e eles encheram seu barco também. Aí você fala assim: encheram o barco para dar para Pedro? Não, o barco ficou com eles. Os dois, ambos, tiveram seu barco cheio.
Porque o mar estava no peixe, o mar é de qualquer um. Então não é porque eles foram ajudar Pedro que o peixe era de Pedro. Não, o peixe era de quem estivesse ali para pescar. Então os dois fizeram dinheiro, os dois. E a palavra diz depois que Pedro foi, pegou esses peixes, pagaram suas dívidas, e aqui dali a família de Pedro foi sustentada por aquela grande pesca. E aí eu te pergunto, você tem estado em locais propícios, próximo a homens de Deus, para que a sua vida também seja transformada pela bênção até que o outro está recebendo, mas você será impactado, porque Deus é tão soberano e tão generoso que Ele não é um Deus restrito. Ele é um Deus, meu amigo, que Ele abençoa quem está em volta. Ele sabe e conhece o seu coração. Se você é um coração interesseiro, estratégico, intencionado a coisas que não venham de encontro à vontade de Deus, eu tenho que te dizer que, infelizmente, não adianta nem você estar do lado o tempo todo, porque Deus vai... ele conhece os nossos corações e muitas vezes ele falava isso com Davi e o próprio Balaão, né? Se você tem uma outra passagem que se você parar para entender ela, por que Balaão foi punido? Porque a intenção do coração de Balaão não era boa. Mas se a sua intenção é conhecer a Deus, eu quero estar aqui porque eu quero saber mais desse Deus, eu quero estar próximo porque eu quero me relacionar mais com esse Deus, eu quero estar próximo porque eu sou fraco, a minha fé é pouca e eu tenho que pedir a Deus para aumentar a minha fé. Deus vai te galardoar. Tenha certeza disso. Então receba essa mensagem nesse dia, receba essa promessa de Deus para você, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer. Só que se você ficar guardado na margem do rio ou do mar e não entrar para pescar, o Senhor não vai poder fazer nada, porque o que Deus nos pede é caminhe, ande, seja constante, o resto é comigo. É Ele quem faz. Amém? Que a graça de Deus te acompanhe mais uma vez nesse dia e que a glória do Senhor seja revelada sobre a sua vida. Um grande abraço e até mais.